Welcome to Podcast Intense Tip with Stanley B of the Cursos Intense Study. Today we are going to study about adjectives in Dialogue in 30. Hey guys, Stanley here. Vamos nos aprofundar um pouquinho nas classes de palavras do inglês, iniciando, óbvio, com uma pequena parte sobre os adjetivos, ok? Muita gente tem dúvidas na hora do uso de adjetivos, na relação deles com os substantivos e afins. Os adjetivos são uma das 4 principais classes de palavras, junto com substantivos, verbos e advérbios, certo? Exemplos de adjetivos do inglês, por exemplo, big, que é o nosso grande, small, o nosso pequeno, blue, nosso azul, né? Quando a gente usa cores para adjetivar algo, old, o nosso velho, rich, o nosso rico, nice, o nosso bonito, nosso agradável, ok? E aí os adjetivos trazem informações sobre algo, sobre pessoas, sobre animais e etc. Independente, geralmente o adjetivo vai estar apresentando essas características para substantivos ou para pronomes, certo? Vamos ver alguns exemplos de frases utilizando os adjetivos e justamente para identificar quem que ele está adjetivando. Por exemplo, that's a big house. That's a big house. Essa é uma casa grande. The house é grande, ok? Então, big é um adjetivo para a casa. Look at the gray horse. Olhe para o cavalo cinza. Look at the gray horse, ok? Próximo, some dogs have long tails. Alguns cães, alguns cachorros têm caudas longas, ou seja, long de longa com tails. A cauda do cachorro, a cauda dos cachorros são longas. Some dogs have long tails. E a última, she's tall, certo? Ela é alta. Lembrando que todo esse material que a gente está abordando aqui está no nosso blog, tá? Não esqueçam, quem quiser ter um aprofundamento de leitura está no blog, mas não deixem de apreciar o episódio por inteiro. O ideal, óbvio, é fazer o episódio junto com esse arquivo, com esse blog, para que você tenha uma abordagem completa, certo? Até porque vamos entrar agora numa tabela que está exposta lá no blog também, mas é óbvio que no áudio vai ficar bem exemplificativo e é até perfeito porque você pratica o seu listening. Vamos entrar agora nos meaning of adjectives, nos significados dos adjetivos. Vamos analisar os tipos de adjetivos, em qual família de significados eles fazem parte. Por exemplo, os seguintes adjetivos. Vou colocar dentro das frases, ok? São os adjetivos gera relação entre pessoas e coisas, certo? Adjetivos que geralmente precisam de uma palavra ou de uma frase para se complementar no seu significado. Por exemplo, I'm fond of ice cream. Eu gosto do que? I'm fond of ice cream. Complemento. Kyle is different from Alexandra. Ok? Kyle is different from what? Alexandra, ok? Kyle é diferente de Alexandra. His score is similar to mine. His score is similar to mine, certo? Usando ali o his, que é dele. Óbvio que no português a gente consegue analisar como seu carro. No inglês, o carro dele, ok? His score is similar to mine. O seu carro é semelhante to what? To mine. Próximo, esse aí é o de relação entre pessoas e coisas, certo? Próximo, aquele tipo de adjetivo que descreve uma pessoa ou alguma coisa referente às suas ações, certo? Descrição de pessoas e coisas referente às suas ações. He's generous, ou seja, ele é generoso porque ele tem ações que remetem à generosidade. He's generous. She's a kind woman. She's a kind woman. She's a kind woman. Ela é uma mulher gentil, ou seja, ações de gentileza. The waiter was very polite.
The waiter was very polite. O garçom foi muito educado. The waiter was very polite. Outros tipos de adjetivos que remetem à descrição de pessoas, vou dar alguns exemplos, como talkative, alguém que é muito falador, ativo na hora de falar. Cruel, alguém que é cruel. Helpful, alguém que é útil. Pode até utilizar nos comentários para praticar. Os comentários lá do blog ou no nosso Instagram, pode mandar para mim frases utilizando esses adjetivos, ok? Ótima oportunidade para a prática, certo? Vamos agora alguns adjetivos que remetem a recursos que durarão muito ou não serão alterados, ou seja, recursos permanentes no geral, certo? Por exemplo, that's an old house. Ela vai continuar sendo velha. That's an old house. Essa é uma casa velha, ela vai continuar sendo velha. The Olympic Stadium is big. O estádio olímpico é grande. The Olympic Stadium is big. Outros exemplos de adjetivos que remetem a coisas permanentes. Tall, alto. Good, bom. Rough, áspero. True, verdadeiro. Ugly, feio. Red, vermelho. E heavy, pesado, ok? Vamos agora a alguns adjetivos de estado, condição, ou seja, algo que pode mudar dependendo do que você fizer, alguma ação ou com o tempo, aquele estado, aquela condição pode mudar. Por exemplo, anyone hungry? Lunch is nearly ready. Alguém está com fome? O almoço está quase pronto. Nearly ready, ok? It's so cold in Nick's house. It's so cold in Nick's house. Casa que pertence do Nick. It's so cold. Está tão frio. Pode mudar se a gente esquentar, ok? Vamos a alguns outros exemplos de palavras que entram nessa classe de adjetivos com estados e condições que podem mudar, certo? Absent, ausente. Ill, doente. Dry, de seco. E full, de cheio. Ok? Próximo, adjetivos que nós utilizamos para classificar pessoas, coisas e tipos. Classificação de pessoas e coisas em tipos. Por exemplo, I saw a great French film last night. Eu vi um grande French filme francês last night. Na noite de ontem ou na última noite. I don't like modern paintings. Eu não gosto de pinturas modernas. I don't like modern paintings. Ou seja, eu estou classificando as pinturas na classe das pinturas modernas, ok? I live in a detached house. Isso, eu moro em uma casa separada, independente. Detached vem de attach, de anexado. Detached, desanexado, independente, separado, certo? Uma análise muito legal que a gente faz quando está estudando os adjetivos é analisar a ideia de oposição, certo? Vou falar sobre alguns adjetivos que possuem seus opostos, seus antônimos, os mais comuns, certo? Por exemplo, beautiful, de bonito. Ugly, seu oposto, feio. Dead, morto. Alive, vivo. Happy, feliz. Sad, triste. Rough, áspero. Smooth, liso. Big, grande. Small, pequeno. Dry, seco. Wet, molhado. Heavy, pesado. Light, leve. Tall, de alto. Short, de baixo. Cold, de frio. Hot, de quente. Good, de bom. Bad, de mal, ok? Alguns adjetivos de oposição, ok? Vamos ver também algumas ideias de gradual e não gradual, ou seja, alguns adjetivos que são graduáveis e outros que não são graduáveis, ok? Muitos opostos são graduáveis, ou seja, tem diferentes graus ali do nível que você vai usar aquela palavra, você vai dar aquela aumentada nela, você vai graduar ela. Por exemplo, frases: This suitcase is extremely small. This suitcase is extremely small. Essa mala é extremamente pequena. This suitcase is very small. Essa mala é muito pequena. Você vê que eu nivelei. O very deixa no nível mediano
de nível gradual. O extremely deixa no nível alto. Agora, por exemplo, this suitcase is quite small. Essa mala é bem pequena, certo? Aí dei aquela diminuída, né? Mas, querendo ou não, é um nível gradual. Isso é o que importa. Vamos ver uma análise com hot de quente. It was reasonably hot in Italy this summer. Está razoavelmente quente na Itália esse verão. It was reasonably hot in Italy this summer, ok? It was quite hot in Italy this summer. Estava passado, it was quite hot, muito quente na Itália esse verão. It was pretty hot in Italy this summer. Estava muito quente na Itália neste verão. It was very hot in Italy this summer. Estava muito quente na Itália esse verão. E it was extremely hot in Italy this summer. Lá dentro dos adjetivos não graduais, geralmente são os adjetivos que nós usamos para classificar pessoas ou coisas pelo tipo, aquele que a gente viu lá atrás. Vamos ver um exemplo de frase que a gente não pode graduar, certo? Vou mostrar como seria ela se a gente tentasse graduar essa frase com very, com extremely, whatever, ok? Por exemplo, these vegetables are organic. These vegetables are organic. Esses vegetais são orgânicos, tipo de vegetais. Agora, se eu falasse these vegetables are very organic. No, it's incorrect, ok? Não está correto. Esses vegetais são muito orgânicos. Não façam isso, certo? Tipos, o de classificação de pessoas e tipos, nós não podemos graduar eles, ok? Guys, esse aqui é uma pequena parcela sobre adjetivos, como eu falei para vocês, faz parte das 4 grandes classes de palavras, então a gente pode falar mais para frente um pouco mais sobre os adjetivos. Eu vou migrar para outras classes de palavras para que a gente possa ter essa diversificação de episódio. Lembrem-se de acessar o nosso blog, deixe o seu comentário lá. Você que está acessando nos aplicativos, as plataformas de streaming, deixa sua curtida, acompanha a gente, ativa o sininho e venha acompanhar nossos episódios, aprender um pouco mais de inglês, certo? Praticar. Isso aqui é uma prática externa, tranquila, light, onde você tem uma abordagem imensa do idioma, ok? Thank you so much, guys. See you!